सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं तं शरण्यं एतात्यहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो यमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Jadi hari sarane sarasam mano jadi vilas kalasu kautuhalam madhur kamalo kanto padavalim sinutada jaydeva saraswatim sinutada jaydeva saraswatim. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Shishila, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, said that Paramahansa Jagadguru disse we are not feeling attraction que se nós não tivermos sentindo atração à Aprakta Kamadeva, ao Cupido Transcendental, se nós não tivermos atração pelo Cupido Transcendental, então a luxúria material pode nos fazer cair. Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que se nós não estivermos sentindo atração pelo Aprakta Kamadeva, o Cupido Transcendental, certamente o Kamadeva, o Cupido material, a luxúria vai nos fazer cair, nós não temos saída. A luxúria material, ela apenas pode nos colocar em problemas e nos levar na direção do inferno. Se nós sentirmos atração pelo Cupido Transcendental, a Prakta Kamadeva, então não há problema. Gradualmente nós vamos entender toda a Prakta Lila Vilasa, os passatempos eternos de Radha Govinda, Dia, etc. Claro que por meio de Gauranga Mahaprabhu, que é mais prático, para ser totalmente beneficiado, Yatha yatha Gaura padar binde binde bhaktim kitapunnurasi tatha tatha utsarpati hidya kasmat radha padambuju sudhamburasi. Yatha yatha Gaura padar binde binde bhaktim kitapunnurasi tatha tatha. This way, dessa maneira, de acordo com a inclinação e com o amor aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, gradualmente, nós podemos compreender o amor absoluto que existe entre Radha Govinda Ji. Não há outra maneira. Então, Srila Prabhupada costumava dizer que se nós tivermos esse tipo de concepção como homem e mulher, essa concepção dual, se nós tivermos esse tipo de concepção dual, ou seja, homem, mulher, etc., até então, nós não teremos direito de entrar no templo transcendental de Gaura Vishnupriya. Gaura Vishnupriya, o casal divino, Vishnupriya é a Prakrita Shakti, a potência transcendental, Gaura Shakti. E eles nos mostram como viver a vida de chefe de família, de Grihasta. Então, Mahaprabhu, Gauranga, ele nos ensinou como viver na vida de um Grihasta de maneira apropriada, que é assim como Lakshmi Narayana, o exemplo dele. Prabhupada diz, é assim como Lakshmi Narayana. Lakshmi Narayana em Vaikunta, ali não há desfrute algum. Assim como Lakshmi Narayana em Vaikunta Jagat, similarmente, em Navadvipdham, nesta Navadvipdham, Mayapur, Gauranga Mahaprabhu quis manifestar essa lila como um grihasta. Na verdade, cada uma das lilas, cada um dos passatempos de Gauranga Mahaprabhu, cada uma das ações de Gauranga Mahaprabhu, Bhaktivinoda Thakur nos diz que cada uma dessas ações tem ensinamentos absolutos. Então, Mahaprabhu viveu na vida de grihasta, de chefe de família, também para um ensinamento absoluto para nós. E Prabhupada diz que enquanto nós tivermos essa concepção dual, ou seja,
homem, mulher. Até então, nós não poderemos entrar em contato com o Yogapita Shimandir, esse templo transcendental, onde vivia Vishnupriya, Satimata, Gauranga Mahaprabhu. Nós não vamos conseguir entrar neste templo transcendental. Pessoas materialistas, elas têm uma luxúria passiva dentro do coração. Pessoas materialistas têm uma luxúria passiva no coração. É por isso que elas projetam uma versão distorcida da lila de Gauranga e Vishnupriya. As pessoas têm essa luxúria passiva, essa luxúria suja no seu coração, e então elas querem expor a lila de Gaura e Vishnupriya de acordo com isso. Dessa maneira, eles querem representar, eles vão falar Harikatha. Claro, o Harikatha deles não é Harikatha, porque se houver um mínimo desvio, isso é um grande problema. Um mínimo desvio pode gerar um grande problema. Então, Gaura e Vishnupriya, Bhaktivinoda Thakur explica aqui, é assim como a lila de Lakshmi Narayana. No caminho do Bhajana, Bhajana Marga, nós podemos adorar Gaura. No Raganuga Bhajana Marga, nós podemos adorar Gaura Gadadhar, que é o caminho da afeição, da devoção espontânea, né? Bhaktivinoda Thakur nos explicou isso. No Raganuga Bhajana Marga, o caminho da devoção espontânea, nós podemos adorar Gaura e Gadadhar. E no caminho Vidhi Marga, nós podemos adorar Gaura e Vishnupriya. No caminho Vidhi Marga, o caminho das regulações, o caminho da devoção regulamentada, nós adoramos Gaura e Vishnupriya. E no caminho da devoção espontânea, adoramos Gaura e Gadadhar. Embora sejam iguais, eles têm uma diferença, porque Gadadhar Pandita, ele é a própria Radharani, embora Gauranga tenha roubado o bhava de Radharani, ou seja, o sentimento, e roubou a tez, né, a compleição de Radharani, porque nós sabemos que no plano transcendental, se você tira algo de algum lugar, aquela coisa de onde você tirou permanece intacta. No Aprakta Jagat, no plano material, se você tira um objeto de um local, você não vai ver aquele objeto naquele local mais. Se você tirar um objeto, né, no plano transcendental é diferente. Se você tira um objeto de um local, aquele local permanece da mesma maneira. Assim como Giriraj Maharaj, que vem do plano transcendental Goloka Vrindavana, mas ele veio para este mundo e nós podemos ver que lá em Goloka Vrindavana, Vrindavana está lá, ou seja, ele veio para este mundo material para nos abençoar. Em Vrindavana, o Jamuna também veio, todos eles vieram para o mundo material. E mesmo assim, eles permanecem lá em Aprakrita Dham, na morada transcendental, em Gokula. Então existe Bhauma Vrindavana, Vrindavana neste mundo, que também é transcendental, e Goloka Vrindavana, no plano transcendental. Então, se nós quisermos entrar no Aprakrita Grihastha Mandir, na casa transcendental de Gauranga Mahaprabhu, mas se nós tivermos essa concepção dual de homem e mulher, nós não vamos poder entrar. Então, primeiro de tudo, nós precisamos sair ou superar essa concepção de desfrute. Se houver humor de desfrute, aquele dia eu disse que se alguém tiver desejos materiais, eu disse numa citação, né? Que se alguém tem desejos materiais, ou seja, o samsara está dentro do seu coração, essa personalidade certamente é uma personalidade cruel. E as pessoas não entendem. Por que eu disse isso? Se a gente for analisar este ponto,
você vai entender por que eu falei isso. Se houver um pequeno humor de desfrute, sansara, ou seja, essa doença material, isso significa, na Upanishad, está escrito Diva Divasya Divanam. No mundo material, isso é um fenômeno natural. Se eu quiser desfrutar, então você tem que sacrificar por mim. Ou seja, se eu quero desfrutar de algo e você está comigo, se eu quero desfrutar de algo, alguém tem que sacrificar por isso. Ou seja, a minha mãe, ela se sacrificou cozinhando, e aí eu posso tomar prachada. Preste atenção. Dessa maneira, cada uma das ações aqui, que são relacionadas com o seu desfrute material, direta ou indiretamente, alguém tem que dar a sua energia para que eu receba alguma facilidade. Dessa maneira, de alguma maneira, se você buscar, você vai ver que há alguma crueldade ali. Se eu quiser te utilizar para me servir, isso é crueldade. E é por isso que eu disse isso, que se alguém tem o sansara material, ou seja, a pessoa está com essa doença material, ou seja, esse desejo de desfrute, não é todo sansara, ou seja, existe o sansara transcendental, ou seja, a vida de Gaura e Vishnupriya, a vida doméstica de Gaura e Vishnupriya. Embora os Prakritas Sahajiyas possam falar besteiras, os Prakritas Sahajiyas, eles podem falar besteiras, mas nós não damos atenção a isso. Na verdade, Bhaktivinoda Thakur diz que eles vão cometer ofensas aos pés de lótus de Shri Radha Govinda Jiu e de Shri Gaura Vishnupriya também. Eles gostam de projetar que Gaura Vishnupriya é idêntico a Radha e Krishna, mas não é assim. Prabhupada diz que a lila de Gaura Vishnupriya, ela tem uma especialidade única. Aqui não há nenhuma sambhoga, nenhum encontro unificador. Em Vrindavana, na lila de Shri Radha Govinda, nós sabemos que Radha não é diferente de Govinda e Govinda não é diferente de Shrimati Radharani. No Aprakrita Jagat, isso é possível, mas no plano material isso não é possível. Isso somente é possível no plano transcendental, mas não é possível no plano material. Então, no Vedanta Sutra, nós recebemos essa informação. Shakti, Shaktiman, Matur Abed. A potência e o potente não são diferentes um do outro. Está escrito ali. Shakti, Shaktiman, Matur Abed. Shakti e Shaktiman, a potência e o dono da potência não são diferentes entre si. E é por isso que na glorificação do Bhagavad Gita Mahapurana, na glorificação do Srimad Bhagavatam, que aparece no Skanda Purana, está escrito só Eva Sa. Ou seja, Krishna é Radharani e Radharani é Krishna. Só Eva Sa. Ele é igual a ela é igual a ele. É isso que está escrito, só Eva Sa. Dessa maneira, aqueles Sahajiyas, eles querem apresentar uma versão distorcida da lila transcendental de Gaura Vishnupriya para dar um suporte, para apoiar o seu caráter corrompido. Eles querem conseguir um apoio para o seu caráter corrompido com a ajuda dos Shastras. Mas os Shastras, eles não podem seguir a sua mente caprichosa. Esteja certo disso. As Escrituras reveladas nunca vão seguir a sua mente caprichosa. Os Shastras,
eles vão seguir o caminho mostrado por Mahaprabhu, por Bhagavan Sri Krishna. O Shastra não vai seguir você. Então, aqueles sarradias, eles falam, eles escrevem sobre essa Sambhoga Lila de Gaura e Vishnupriya, mas é algo totalmente absurdo, esse passatempo de encontro unificador entre Gaura e Vishnupriya, mas isso é completamente absurdo. Não existe nada disso. Então, por isso que Prabhupada nos dizia que a Lila é igual de Lakshmi Narayana. Então, Radha e Govinda é um tipo de Lila, embora em ambos os casos exista Vipralamba, esse sentimento de separação. Ali também existe Vipralamba, e aqui também há Vipralamba, mas existe uma diferença fundamental. Aquela Vipralamba de Radha Govinda Jiu, sem Vipralamba, sem separação, não pode haver Sambhoga, não pode haver encontro. Sem Vipralamba, não pode haver Sambhoga. Sem separação, não pode haver o encontro. Mas aqui, o caso é completamente diferente. Vishnupriya está completamente tomada de viraha, de separação, e Prabhupada costumava dizer que na Gauranga Lila, nos passatempos de Gauranga, Vishnupriya Devi Lila, Vishnupriya with Gauranga Mahaprabhu, it is just like a compensating factor, though Gaur Lila itself is complete. There is no doubt. Então, Vishnupriya, ela é como um fator compensatório. Então, ela aparece para nutrir os passatempos de Gauranga. Ou seja, qual é a razão pela qual Gauranga veio com esse Radha Bhava, com esse sentimento de Radharani? Então, Gauranga, ele roubou o sentimento de Radharani, mas em toda a lila de Gauranga Mahaprabhu, Mahaprabhu nunca falou, eu sou a Swarupa de Radharani. Ele nunca falou isso. Tipo, eu sou Radharani. Ele nunca falou isso. Veja, isso é um siddhanta muito importante agora que eu vou dizer, que vocês devem se lembrar. Srimati Radharani, ela é o Ashraya Vigraha original. Srimati Radharani é o Ashraya Vigraha original, a personificação do refúgio original. Então, existe o predominado absoluto e o predominante absoluto. Então, ambos são absolutos. Ele é o Senhor Supremo e ela é a Ishvari Suprema, a controladora suprema. Mesmo assim, existe algo exclusivo ou único sobre Gauranga e Vishnupriya. Então, na lila de Gauranga, o Vipralamba Bhava, o sentimento de separação, atinge um grau excelente, incomparável. Então, Gauranga Mahaprabhu já está expressando esse Vipralamba Bhava, mas Gauranga Mahaprabhu, ele nunca falou, olha, eu sou Ashraya Vigraha, eu sou Radharani. E o nosso Guru Varga também nunca falou, embora Prabhupada às vezes dizia, ele falava, olha, quando eu olho para os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, eu posso ver toda a beleza dos pés de lótus de Srimati Radharani. Mas Bhaktivinoda Thakur nunca falou que eu me identifico como Mul Ashraya Vigraha, eu sou Srimati Radharani. Prabhupada nunca se identificou assim, Rupa Goswami, nenhum deles nunca se identificou assim. Todos eles estão seguindo as Manjaris, Sakis, dessa maneira. Mas aqui, nessa lila de Gaura e Vishnupriya, alguém perguntou para Bhaktivinoda Thakur, falou o seguinte,
we can think she is Radharani. Vishnupriya Devi, a gente pode pensar que ela é Radharani, Prabhupada also speaks. e Bhaktivinoda Thakur falou, e Prabhupada falou também. All Vem, Shakti coming todas from as Shaktis, todas as potências, elas vêm de Radharani. Ananta Koti Vishnu Kunamra Padmajarchite Himadrija Pulo Moja Viranchija Varo. All Shakti, Todas as Shaktis, todas as potências, quaisquer potências que existam aqui, talvez Varahadeva, talvez com Nishinradeva, talvez com Kurmadeva, com Ramachandra, quaisquer Shaktis que venham, sempre, elas vêm dos pés de lótus de Shrimati Radharani. Então não há dúvida que Vishnupriya originalmente vem de Shrimati Radharani, mas isso não significa que nós podemos dizer que Vishnupriya é igual a Shrimati Radharani. Ok, ela veio de Shrimati Radharani. O nosso Gurudeva também veio de Radharani. Claro, no Gaudiya Bhajana, em Parakya Bhajana, se o meu Gurudeva está alinhado com Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, então certamente Prabhupada diz, se alguém perguntar, Prabhupada, a gente pode pensar que o nosso Gurudeva é Radharani? Então Prabhupada diz, bem, se você subir o seu nível de consciência, ou seja, se a sua visão for muito baixa, aí não, mas se a sua visão alcançar o nível extremo, você vai ver, sim, meu Gurudeva é Radharani. Mas eu não posso dizer que o meu Gurudeva é Sambhoga Vigraha, essa personificação do encontro unificador. Então, os sarradias, eles cometem uma ofensa quando eles colocam Vishnupriya Devi nesse Julan Yatra, né, esse festival do balanço. Eles gostam, né, de fazer isso, colocam Vishnupriya do lado de Gauranga Mahaprabhu e colocam num balanço. Então é uma concepção contaminada, totalmente contaminada e errada. Esse tipo de lila, um verdadeiro Gaudiya, um verdadeiro devoto Gaudiya não faz. Então eles são sarradias, por isso que eles fazem isso. Então tem um ponto muito especial que eu gostaria de abordar, que é sobre o Vipralamba, o sentimento de separação de Radharani. Então, os devotos Raganuga, especialmente os Rupanugas, ou seja, sob a orientação de Shakti e Manjari, eles estão fazendo bhajana, e eles têm esse profundo sentimento de separação. Eles têm esse profundo sentimento de separação. Porque quando Shrimati Radharani está sentindo dor, porque Krishna partiu, então esses sarradias, eles querem fazer uma apresentação disso de uma forma corrompida, porque eles querem apoiar, arrumar um suporte para o seu caráter corrompido. Bem, nós sabemos que Shrimati Radharani sente uma Vipralamba, uma separação incomparável, sem sombra de dúvidas. Mesmo assim, nós temos que confessar que, às vezes, Shrimati Radharani, ela tem a chance de se encontrar com Krishna. Mesmo assim, a duração desse encontro, a duração do tempo que ela, no qual ela não está em contato com Krishna, a Radharani é como se ela fosse morrer durante esse momento. Então ela fala com Lalita. Ela fala, ó Lalita, de qualquer maneira eu vou ter que abandonar o meu corpo. Porque meu corpo já vai, eu vou ter que abandonar o corpo de qualquer maneira. Mas, se eu for abandonar o meu corpo, por favor, arranje o meu corpo de tal maneira
que quando Shama Sundar voltar, Krishna voltar em Vrindavana, eu possa servi-lo de 5 maneiras em Panchatattva. Panchatattva significa, não é... Panchatattva, eu não estou me referindo a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, não é isso. Panchatattva, eu estou me referindo aqui aos 5 elementos da natureza. Ou seja, na forma dos 5 elementos da natureza. Ela pediu para ficar em Vrindavana. Então, quando Krishna fosse tomar banho, quando Krishna for tomar banho na água, eu possa servi-lo na forma da água. Ou seja, a porção de água do meu corpo possa servir Krishna na forma de água. E quando o doce ar soprar em Krishna, eu possa servir Krishna dessa maneira também, ou seja, indiretamente. Então, assim, o meu corpo possa servir Krishna, não diretamente, mas indiretamente. Então, o tipo de separação, o tipo de sentimento de separação, Vipralamba, que existe no coração de Radharani, de Guru Padma, nós sabemos que é incomparável. E quando Gauranga Mahaprabhu quis mostrar este Vipralamba lá em Purushottam Dham, em Jagannatha Puri, naquele momento, o tipo de Vipralamba, o tipo de sentimento de separação que Gauranga Mahaprabhu mostrou é ainda mais doloroso. Ele até manifestava alguns sintomas especiais, que o corpo dele se transformava, algo que não existia em Krishna Lila, algo muito doloroso que ele experimentava, Gauranga Mahaprabhu. Mas, de toda maneira, nós temos que dizer que Srimati Radharani, o bhava dela, é o maior de todos. Nós não podemos comparar. E Gauranga Mahaprabhu ainda supera isso, porque Srimati Radharani está em Gauranga Mahaprabhu e Krishna também. E ele sente essa Vipralamba Bhava incomparável, insuperável. Mesmo assim, nós queremos falar algo sobre Vishnupriya Devi. Que, de alguma maneira, Radharani ainda tinha uma oportunidade de se encontrar com Krishna, mas aqui, no caso de Vishnupriya Devi, uma vez que Gauranga foi, ele nunca voltou. Gauranga Mahaprabhu, uma vez que ele foi embora, ele partiu de Mayapur, de Navadvip, ele foi para sempre. Então, Vishnupriya nunca mais teve a oportunidade de se encontrar com ele. Mas os Sahajiyas, eles descrevem de maneira contaminada. Eles querem falar que Vishnupriya Devi foi para Purushottama, para o Gambhira Mandira, para se encontrar com Gauranga. Gauranga, que era um sannyasi, e ela foi encontrar com ele. Eles são os grandes idiotas, os maiores idiotas. Eles estão cometendo uma ofensa aos pés de lótus de ambos, de Gauranga e Vishnupriya. Mas Gauranga Mahaprabhu nunca voltou. Quando ele estava vivendo como um grihasta, como um chefe de família, nós sabemos que tem uma lila muito especial lá no Yoga Pit. Então eu posso contar 2 incidentes, ou 1 ou 2 incidentes. Então, no Chaitanya Bhagavata está escrito que quando existe um contexto aí, né? Mas eu quero resumir que quando Satimata ela caía no chão em um sentimento estático,
E diante de Satimata, Gauranga Mahaprabhu falou, olha, todo dia eu ofereço alimento para Krishna, o Bhoga, mas eu percebo que o Bhoga, o alimento, ele diminui a quantidade. Então eu acho que a sua nora, ou seja, eu acho que Vishnu Priya, não, na verdade isso era sobre Lakshmi Priya, foi a esposa anterior. Eu acho que a sua nora está pegando um pouco da prachada, do Bhoga. Então ele brincava com Lakshmi Priya dessa maneira, para fazer uma brincadeira bem-humorada com elas. Assim como no caso de Krishna brincando com Rukmini Devi ou com Satyabhama, similarmente. Então, quando Gauranga Mahaprabhu começou o Rasa Sankirtana, que é a Rasa Lila da Gaura Lila, então quando Gauranga Mahaprabhu começou o Rasa Sankirtana, lá na casa de Shivasangam, ele ficava ali o dia e a noite inteiros. E especialmente de noite tinha um Sankirtana especial. E então de manhã, Gauranga Mahaprabhu costumava voltar para casa. E Vishnu Priya Devi, ele trocava alguma bhava, alguma relação com ela, nada contaminado. Assim como Srimati Radharani, ela ficava brava de vez em quando por não ter a oportunidade de servir Krishna. Ela falava, por que você foi embora? Por que você foi para lá? Você está sofrendo. Por que você foi lá? Por que você não me dá a chance de te servir? Então é por isso que Radharani estava brava. Preste atenção. Por que você não me permite te servir? Porque eu sei que você está indo para aquele lado de lá e você está sofrendo, porque eles não sabem como te servir. Eu sei como te servir. E aqui também o mesmo bhava, o mesmo humor. Vishnu Priya não podia massagear os pés de lótus de Gauranga, porque ele estava lá no Sankirtana, e por isso ela ficava brava. Não é por um propósito sujo. Dessa maneira, Vishnu Priya Devi costumava expressar alguma raiva doce, e Gauranga Mahaprabhu, para apaziguá-la, ele adorava ela cantando Hare Krishna. Ou seja, Vishnu Priya entrava no quarto brava, e como apaziguá-la, como acalmá-la, então ele fazia uma brincadeira doce. Então ele ia e fazia arati, adorava ela brincando, cantando Hare Krishna, e Vishnu Priya começava a rir dessa maneira. Então, por um longo tempo, Mahaprabhu costumou fazer este tipo de lila e, por fim, ele decidiu partir da vida doméstica, ou seja, da vida de grihasta, para se tornar um sannyasi. E quando Mahaprabhu era um estudante, a vida dele era ideal. Quando Mahaprabhu era um brahmacharya, a vida dele também era ideal. E quando Mahaprabhu mostrava o seu amor absoluto por pai e mãe, também é um idealismo para nós. E quando Mahaprabhu mostrou o amor absoluto pelos devotos, dançando no Sankirtana, etc., ou seja, todas as ações de Gauranga Mahaprabhu, são para ensinamentos absolutos para nós. O nosso Vrindavan Das Thakur Mahashaya diz que existem incontáveis, infinitas lilas. E eu estou escrevendo, pela misericórdia de Nityananda, até este ponto, e outro Vyasadeva pode vir no futuro e descrever mais ainda. Gauranga Lila Ananta, os passatempos de Gauranga são infinitos, assim como as lilas de Krishna são infinitas, Ananta. E a Gaura Lila é Ananta também. Gaura Lila Ananta.
E é por isso que são passatempos eternamente presentes, e outro Vyasadeva pode vir no futuro e seguir descrevendo. Então, Gauranga Mahaprabhu, por fim, ele decidiu receber a permissão, né, de Satimata e de Vishnupriya, mas ele fez de uma maneira, por meio de um truque. Então, Vishnupriya foi para a casa do pai dela e ela ouviu falar: "Oh, meu Prabhu vai tomar sannyasi." Então ela ficou chateada, saiu correndo, agarrou os pés do Senhor Supremo e falou: "Prabhu, eu ouvi falar que você ia tomar sannyasi." E ela começou a chorar. Então, de alguma maneira, Mahaprabhu quis dar bons conselhos para ela. Ótimos conselhos. Ele falou: "Veja, você terá que tolerar. Você terá que tolerar, porque você é a minha principal parceira. Você deve me ajudar a libertar todas essas almas condicionadas. Se você não me ajudar, é impossível para mim. Então, de alguma maneira, você deve me ajudar nessa lila. Você tem que me ajudar." Então, de alguma maneira, Gauranga Mahaprabhu recebeu a permissão de Vishnupriya e de Satimata também. Então, Yogamaya, ela desenha a situação de tal maneira, porque Yogamaya está sempre ali organizando os passatempos. Então veja, qualquer marido transcendental que tome sannyasi, qual seria a condição da sua esposa? Então veja, Gauranga Mahaprabhu é o Senhor Supremo, Bhagavan, e Vishnupriya é a Prakrita Shakti, a potência transcendental dele. Então Bhaktivinoda Thakur diz: usualmente, existem 3 tipos de Shaktis principais que ajudam a nutrir e a manifestar as lilas, né? Que é Shri Shakti, Bhu Shakti e Nila ou Lila Shakti. Então tem 3 principais categorias: Shri Shakti, Bhu Shakti e Nila ou Lila Shakti. Então Shri Shakti é Lakshmi Devi, Lakshmi Priya, Shri Shakti, Lakshmi e Vishnupriya Devi. Ela é Bhu Shakti. Bhu Shakti. Preste atenção. E Nila Shakti, ou seja, Lila Shakti é algo que você não consegue ver. Nila ou Lila Shakti é algo pela ajuda do qual são as lilas de Gauranga Mahaprabhu. Então, embora Bhagavan tenha infinitas Shaktis, tem essas 3 classes principais de Shaktis. E quando Samvid se mistura com Ladini, isso é Gauranga Shakti. Dessa maneira, Vishnupriya veio neste mundo material, assim como uma mulher comum, e manifestou esse tipo de lilas. Eu disse, talvez eu tenha dito antes, que Gauranga Mahaprabhu, ele decidiu fazer um drama, um teatro, ali na casa de Chandrasekharacharya, aonde atualmente nós conhecemos como a Sri Chaitanya Mata, a casa de Chandrasekharacharya Bhavan. E ali Mahaprabhu quis alertar todos os devotos. Ou seja, ele falou para os devotos o seguinte: olha,
qualquer um de vocês que tiver essa concepção dual, ou seja, homem, mulher, ele ou ela, essa pessoa, não terá direito de entrar e assistir esse teatro. Eu não permitirei. Então, o primeiro a se manifestar foi Adwaita Gosai. Ele começou a chorar e falou, olha, então, Prabhu, você pode tirar o meu nome da lista, porque eu sou um grihasta. Então, Adwaita Gosai começou a chorar. Srivas Pandit também falou, olha, eu sou um grihasta, eu sou um chefe de família, eu não tenho direito. Então, Mahaprabhu começou a rir. Falou, olha, se vocês não estão na lista, então quem é que eu vou permitir assistir esse teatro? Vocês são meus associados principais. Então, eu vou arranjar a situação de tal maneira de que, enquanto estiver acontecendo a apresentação teatral, vocês não vão sentir nenhum sentimento material, só sentimentos transcendentais. Claro, Adwaita Gosai nunca sente nada material, mas Mahaprabhu falou isso. Então Mahaprabhu falou, olha, qualquer um, pela minha misericórdia, vocês não vão sentir nenhum sentimento material. Então, Nityananda Prabhu, naquele teatro, ele foi Baraya Buri. Ele foi aquele que estava lá alertando todos. É um personagem de Vraja Lila. Adwaita Gosai, ele assumiu o papel de Yoga Maya. Dessa maneira, cada um deles foram algum personagem ali nesse teatro. E, por fim, vestido como Lakshmi, no bhava de Mahalakshmi, Gauranga Mahaprabhu começou a dançar. E Vishnupriya estava lá com Satyama para ver esse teatro. Vishnupriya estava lá para ver o teatro. Mas ela não conseguiu reconhecer. Olha, cadê o meu Prabhu? Quem é o meu Prabhu? Cadê o meu Senhor? Ela não conseguiu reconhecê-lo. Então, Mahaprabhu ele estava vestido, como Mahalakshmi, e ele quis dar leite materno para todos. Estavam ali Haridas Thakur, todos os devotos que estavam ali. E essa foi a principal lila por meio da qual nós podemos sentir Tameva mata chapita tameva tameva bandhuscha sakha tameva tameva vidvam davinam tameva sarvam mama deva deva. This is for the nourishment of lila. Então, isso tudo é para nutrir a lila. Bhagavan vem com suas Shaktis para manifestar essas maravilhosas lilas, mas se a gente ver isso com uma visão contaminada, a gente pode cometer ofensas e sofrer interminavelmente. Porque antes de começar o teatro, Vishnupriya quis perguntar para o Prabhu, Prabhu, qual vai ser o seu papel no teatro? Vishnupriya perguntou para o Prabhu, Prabhu, vai acontecer o teatro, e qual vai ser o seu papel? E Gauranga riu e falou, olha, não posso falar, você vai ter que reconhecer. Eu não posso te falar agora. Você deverá ver e você deverá reconhecer, ou seja, detectar qual papel eu estou assumindo. Mas ninguém conseguiu reconhecê-lo. Satimata não conseguiu. Olha, cadê o meu filho? Qual é o papel que ele está fazendo? Ela não conseguiu reconhecê-lo. Esse tipo de lila, excelente. Então, no dia que Gauranga Mahaprabhu, antes um pouco dele decidir ir embora, teve uma conversa entre os devotos. Mas antes disso, Gauranga Mahaprabhu deu um sinal. Um dia, depois de acabar o Sankirtana, Mahaprabhu disse, olha, como é que eu posso viver sem vocês? Eu estou pensando, como eu poderei viver sem vocês? E os devotos começaram a se perguntar, por que o Prabhu está falando isso? Ele falou isso, como eu poderei viver sem vocês? Então os devotos perceberam qual era essa indicação, por que o Prabhu estava falando assim.
Como poderei viver sem vocês? Isso era uma indicação que depois disso, Mahaprabhu teve uma assembleia de devotos na margem do Ganges e Mahaprabhu, com o coração cheio de dor, ele falou: olha, todos vocês são meus associados pessoais. Eu considero vocês como o meu próprio coração. Mesmo assim, se vocês me amam, vocês devem permitir que eu vá e tome sannyas e liberte todas as divas condicionadas. A mesma coisa, Mahaprabhu pediu para Vishnupriya. Ele falou: eu sei que é doloroso, mas tente se lembrar que eu estou sempre com você. Sempre que você quiser me ver, você poderá me ver. Você pode me ver. Você pode me ver. Eu não estou fora de Navadvip. Mesmo assim, eu tenho que sair de Navadvip. Então, Vishnupriya Devi, ela ficou petrificada ao ouvir isso. Dali em diante, ela parou de comer, de beber água. E nossa Satimá também ficou como uma estátua, ficou petrificada. No dia que Mahaprabhu foi embora, Doyamoi, Vishnupriya Devi Lakshmi, Gaura Shakti, ela estava dormindo de tal maneira Yogamaya arranjou a situação. Então, Gauranga Mahaprabhu saiu do quarto e Satimata tinha uma ideia do que estava acontecendo. Ela estava na porta de casa como uma estátua, sem chorar, sem nada. Então, Gauranga Mahaprabhu saiu e foi direto para onde? Rudodvip, Nirdoya, é onde é chamado Nirdoya. E depois disso, Gauranga Mahaprabhu amarrou a sua roupa na cintura e pulou na água. Magh Mas, no mês de Magh, esse mês de janeiro. Então, ele tinha acabado de completar 24 anos. Então, naquele mês de Magh, no inverno, o mês mais frio do ano, Prabhu tomou o sannyas, ele pulou na água. Então, na água fria, né? E não tinha outra roupa para trocar. Ele só tinha aquela roupa que ele estava vestindo. Então, ele foi para Katwa, então tomou o sannyasi, e está escrito que o dia inteiro, Madhu Pandit, que era o barbeiro, Madhupanta recebeu a responsabilidade de raspar a cabeça do Senhor, mas por horas esse barbeiro ficava só chorando. O barbeiro, ele pegava a faca ali para cortar, mas começava a chorar, ele desmaiava, caía no chão. O nome dele é Madhu Pandit. Madhu. Madhu. O nome dele é Madhu, é o barbeiro. Não é aquele outro Madhupanta. É um outro Madhu. O nome do barbeiro é Madhu. Então ele recebeu a responsabilidade de raspar a cabeça do Senhor, mas o dia inteiro ele não conseguiu fazer isso. Ele tentava, por 5 horas ele ficou assim. Ele tentava e caía no chão. E por fim, com lágrimas descendo no seu rosto, ele conseguiu raspar a cabeça. E toda a população local estava chorando. E todas as pessoas quiseram brigar com Keshava Bharati. Falaram: olha, se você der sannyas para esse jovem, nós vamos brigar com você. Nós vamos bater em você. Nós ouvimos falar que ele tem uma bela esposa, então não dê sannyas para ele. O dia inteiro passou assim. Por fim, Gauranga Mahaprabhu expressou Yogamaya de tal maneira que eles não tinham nada, nenhuma outra alternativa. Então ele recebeu o mantra, ou seja, ele deu o mantra. Recebeu significa ele deu o mantra para Keshava Bharata e recebeu o nome. O nome também Gauranga Mahaprabhu mesmo sugeriu. O nome também foi Gauranga Mahaprabhu que sugeriu. Ele perguntou: esse o nome que eu recebi, que eu ouvi num sonho? Ele falou: sim, muito bom. Se Krishna Chaitanya, porque ele é Krishna e ele é Chaitanya. Dessa maneira, ele recebeu o sannyas no fim das contas. E Keshava Bharati
he also started decidiu, olha, também quero ir com você para Vrindavana. Ele também foi junto. Keshavarati took decision, I can also go Keshavarati decidiu, eu também quero ir com você para Vrindavana. Essa foi a situação. Finally, after taking Por fim, sannyas, Mahaprabhu depois de started tomar running sannyas, towards Mahaprabhu começou a correr na direção de Vrindavana. day and night, going Dia here, e noite. coming back. Ele ia para um lado, aí voltava. Ia para um outro lado, ele não North, entendia east, west, south, aonde era o norte, o leste, o oeste e o then sul. going Às vezes ele ia para um lado, depois ia para outro, o dia inteiro andando pela floresta. finally, Não conseguia avançar. Por fim, Nityananda Prabhu, Chandrasekharacharya, todos os devotos decidiram follow Mahaprabhu to bring back. seguir Mahaprabhu, né? Quer dizer, trazê-lo de volta. Mas se Nityananda fosse na frente, eles iam perceber que era um truque. Então o que Nityananda fez? Ele falou para uns vaqueirinhos, falou, olha, é o seguinte, quando Mahaprabhu vier e perguntar para qual direção é Vrindavana, então vocês devem dizer, olha, nessa direção aqui. E eles, ok, tudo bem. Então Nityananda deu essa orientação para os vaqueirinhos. E isso tudo é um arranjo de Yogamaya. Ou seja, como é que ele poderia enganar Mahaprabhu? Isso é um arranjo de Yogamaya. Então, Mahaprabhu veio andando e Mahaprabhu não tinha ideia de qual direção ele estava andando. Então, por fim, Mahaprabhu chegou em Shantipur e Nityananda se encontrou com ele. E Nityananda falou, Prabhu, eu posso ir para Vrindavana com você? E Mahaprabhu falou, olha, como você sabe que eu ia vir para Vrindavana? Onde é o Yamuna? E Nityananda falou, aqui é o Yamuna. E o Mahaprabhu falou, olha, que bom. Então, Mahaprabhu tomou banho. E enquanto isso, Adwaita Gosai chegou lá de barco. E porque enquanto isso, Nityananda mandou alguém, um mensageiro, para avisar Adwaita lá em Shantipur, informe Adwaita Gosai que o Prabhu está chegando, que eu enganei o Prabhu, eu arrumei um jeito de trazê-lo para cá, para Shantipur. Então, Adwaita Gosai chegou de barco trazendo uma roupa seca e tudo mais. E então, Gauranga Mahaprabhu olhou e falou, olha, como você sabe que eu vinha para Vrindavana, como é que você veio aqui de barco? Então, Adwaita Gosai falou, na verdade, eu sou muito sortudo, porque você veio para Shantipur. Shantipur? Isso significa que o Nityananda mentiu para mim? Shripad Nityananda falou mentira para mim? Adwaita Gosai falou, não, ele não mentiu, ele nunca falou nenhuma mentira. Na verdade, o Ganges, o lado oeste do Ganga é o Jamuna e o outro lado é o Ganges, considerado assim. Então, Nityananda não falou nenhuma mentira, ele é a fonte da verdade absoluta. Como ele poderia falar mentira? Então, eu fiquei sabendo que você estava vindo para Shantipur, e eu sei que você está viajando há vários dias e que você não tem nenhuma roupa seca para vestir, então vista essas roupas e vamos lá para casa. Então, ele levou Gauranga Mahaprabhu, todos os devotos para a casa de Adwaita Gosai, e Adwaita Gosai começou a dançar com muita bem-aventurança, até perdeu suas roupas de felicidade por estar com o Prabhu ali na casa dele. Então, por 7 ou 10 dias eles fizeram um festival ali, né? A mensagem que o Prabhu estava chegando se espalhou como uma corrente elétrica e Nityananda Prabhu enviou um palanquim para buscar Satimata. Então, ele falou, olha, o nosso Prabhu ele veio para Shantipur, vamos para lá. Então, Satimata imediatamente se vestiu, subiu no palanquim e foi, mas Vishnupriya não foi permitida ir. Preste atenção, qual é a condição dolorosa dela? Então, Vishnupriya estava lamentando. Ela falou, até mesmo os pássaros e animais podem ver o Prabhu, exceto eu.
Eu não posso vê-lo, eu não tenho direito de vê-lo. Só All eu. birds also can see, Todos podem ver, até os pássaros, os animais podem ver, mas Vishnupriya não pode. Estritamente proibido. Então, Satimata foi lá e Vishnupriya continuou jejuando, deitada no chão, not ou taking seja, sem water, comer not prasad. nada, sem beber água, sem comer prachada. Situação muito dolorosa. On there, Por fim, Satimata foi até lá Satimata e cannot see Gauranga. Satimata nem conseguia ver Gauranga. Onde é que está o meu Nimai? Nimai estava ali na frente dela, mas o olho dela estava cheio de lágrimas. Onde está o meu Nimai? After there, Gauranga Mahaprabhu Depois disso, begging for pardon. Gauranga Mahaprabhu implorou perdão Body I got from you. e ele falou: olha, mãe, este corpo eu recebi ele de você, então você tem o direito. Então agora depende de você. Se você quiser quebrar o meu voto de sannyas All over the world, he took e assim eu possa ser difamado por todo mundo, então o que você me sugere? Então ele é muito esperto, Gauranga Mahaprabhu, muito esperto. Então primeiro ele tomou os sannyas e depois ele deu a responsabilidade para a mãe. Falou: ó mãe, eu fiz algo errado, o que eu posso fazer? Eu cometi um erro, eu sou a sua criança, agora depende de você. Se você quiser eu posso quebrar o meu voto de sannyasi, mas tenha cuidado, porque eu posso ser difamado. Ela falou: não posso permitir. Na verdade, eu não posso te abandonar e ao mesmo tempo eu não posso fazer você quebrar o seu voto de renúncia. Então, por fim, Satimata pensou e Gauranga também pensou. Gauranga falou: pense uma forma que seja bom para ambos, para que haja um ajuste aí, que seja bom para ambos, né? Então Satimata pensou e falou: olha, agora você é um sannyasi, você não pode voltar para sua casa, mas eu não posso viver sem você. Então, você deve ficar em Nilachaldam, em Jagannatha Puri. Então, porque ali não é tão distante. Os devotos estão sempre indo e voltando dali. Eu posso receber informações sobre você. E às vezes você pode vir também para se banhar no Ganga. Então eles chegaram a esse consenso entre Satimata e o Senhor. E aí, por 7 ou 10 dias, eles fizeram um festival continuamente dançando, cantando. Adwaita Goshai cozinhando, Sita Devi, que é a esposa de Adwaita Goshai, também cozinhando. Tinham milhares de devotos ali, né? De Nova Dvip, milhares de pessoas foram até lá para Shantipur, para ver o Prabhu, que é o coração deles. Dessa maneira, passaram 7 ou 10 dias e, por fim, Gauranga Mahaprabhu recebeu a permissão, pediu permissão para Adwaita Goshai para ir para Nilachal, mas Adwaita Goshai começou a chorar como uma criança, Satimata chorando como uma criança também. Mas, de qualquer maneira, Mahaprabhu sem misericórdia. Então, o nome daquele ghat, onde ele foi tomar sannyas, se chama Nirdoya. Nirdoya significa sem misericórdia. Na verdade, Mahaprabhu não é sem misericórdia, ele é cheio de misericórdia. Mas ele abandonou Vishnupriya, abandonou Satima. E é por isso que eles falam que ele é Nirdoya. Então tem esse ghat, esse local de banho, até hoje conhecido como Nirdoya Ghat. Nirdoya Ghat. Então, Mahaprabhu decidiu ir para Jagannatha Puri e quando ele decidiu ir para Nilachal, ninguém pôde pará-lo. Mahaprabhu decidiu, todos os devotos estavam chorando. Imediatamente, Mahaprabhu virou o rosto para o outro lado e nem olhou para trás. E Adwaita Goshai começou a correr atrás dele, por uma longa distância. E Mahaprabhu falou com ele: olha, você é o principal suporte. Você é o principal suporte de todos. Mas se você está chorando dessa maneira, quem é que pode consolá-los? Então eu não posso permitir que você venha comigo. Você deve voltar. E Adwaita Goshai caiu no chão, desmaiou. E Gauranga Mahaprabhu seguiu caminhando, falando Hare Krishna, Hare Krishna. Foi para sempre. Dessa maneira, Gauranga Mahaprabhu foi. E Gauranga Mahaprabhu
estava manifestando essa lila de Vipralamba absoluta em Jagannatha Puri, que é a essência do nosso Rupa Nuga Bhajana. Né? Mahaprabhu foi para lá, para Jagannatha Puri, e por fim, no Gambhira Mandir, tem essas maravilhosas lilas de Mahaprabhu, maravilhosas, muito grandiosas. Então, de acordo com o nosso cálculo material, Mahaprabhu ficou entre nós, neste mundo material, por 48 anos. Então, foram 24 anos completados, aí ele tomou sannyasi, então 12 anos. Mahaprabhu fez passatempos com os devotos, todos os devotos dançando, cantando. Todos os anos, devotos vinham para Nilachala, para Jagannatha Puri. E os 12 anos finais, então teve esses 12 anos de sannyasi primeiro. Os primeiros 6 anos viajando. Os primeiros 6 anos, ele foi para o sul da Índia, para o norte da Índia. E os outros 6 anos, fazendo passatempos com todos os devotos, dançando, cantando. Os devotos iam lá todo ano. E os 12 anos finais, ele ficou exclusivamente dentro do templo Gambhira. Ele desenvolveu um humor que não estava interessado em falar com ninguém. Dia e noite ficava nesse Vipralamba Bhava, Radha Bhava, às vezes Manjari Bhava, às vezes Sakhi Bhava, diferentes tipos de lilas. Então, 12 anos exclusivos que ele ficou com Roy Ramananda e Swarupa Damodar. Dia e noite chorando. Os devotos não conseguiam controlar o bhava, o êxtase devocional dele. De alguma forma, Swarupa Gosai e Roy Ramananda, ambos costumavam arranjar a situação de tal maneira que o Prabhu conseguisse se acalmar um pouco, porque ele estava o dia e noite inteiro sentindo essa Vipralamba. Sem separação não há encontro, sem Vipralamba não há Sambhoga. Então esse Vipralamba Bhava era exclusivo, às vezes ele caía no chão, às vezes ele pulava no oceano, às vezes ele caía no portão do templo de Jagannatha, às vezes ele desmaiava, às vezes ele corria para a colina Chartak. Dessa maneira, o tempo inteiro, Mahaprabhu estava expressando esse Radha Bhav. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratishe Nama Anarpita Charim Chirat Karunaya Patirna Kalo Samarpat Unnata Ujjala Rasam Sabhakti Sriya Harihi Purata Sundaradvati Kadamba Sandivita Sada Hidaya Kandaris Spurutapa Sisachinanda. This way, dessa maneira, Vishnupriya viveu sozinha aqui. E ela nem bebia água, prashadam, nada. Estava praticamente para abandonar o seu corpo. Praticamente para abandonar o corpo. Ninguém conseguia ajudá-la. Não bebia água, não comia, dias após dia. Vishnupriya Devi, de alguma forma, ela tentava, ou seja, na verdade, Satimata, tentava cuidar de Vishnupriya, mas quem é que podia cuidar de quem? Satimata também estava sofrendo muito. Dessa maneira, tinha um ponto positivo, que era aquele menino, como ele se chamava? Não é o Ishan. Ishan também, mas o Ishan costumava cuidar dela, mas aquele outro que se chama Vansivadananda. Vansivadananda Prabhu, ele era tratado como um filho adotivo de Gauranga.
um filho adotivo. Então, desde a infância, Vishnupriya cuidava dele. E então, quando Vishnupriya começava a chorar como louca, então foi por conta de Vansivadananda Prabhu que ela não chorava tanto, porque sempre que Vishnupriya chorava e rolava no chão, então Vansivadananda também chorava, caía no chão. E então Vishnupriya queria cuidar do menino Vansivadananda e pegava ele no colo, parava de chorar e cuidava do menino. Então Vansivadananda, muito esperto, conseguia controlar um pouco a situação. Então, era um arranjo de Vishnupriya Devi que o dia inteiro ela pegava um pouco de arroz cru, fazia um montinho de arroz e o dia inteiro ela pegava cada um dos grãos de arroz, ou seja, porque misturado com arroz pode haver outros grãos, pode haver pedrinhas. Então, ela fazia um montinho de arroz e ela pegava cada grão de arroz e cantava o nome de Gauranga. Dessa maneira, cada grão ela cantava um nome de Gauranga, e depois de cantar 100.000 nomes de Gauranga, ela pegava esse tanto de arroz, cozinhava, oferecia para Bhagavan, para Gauranga, e aí esse arroz ela dividia com Satimata, e aí honrava um resíduo que sobrava. Dessa maneira. E a situação ficou ainda pior quando Satimata foi embora. Quando Satimata também foi embora, então a situação ficou muito dolorosa, muito triste. E Shana Thakur tentava controlar a situação, mas ele também não conseguia. E Shana Thakur, ela era como um pai, tentando controlar, mas como fazê-lo? E Shana Thakur também não conseguia. Dessa maneira. E Shana Thakur tentava, dava o seu melhor, mas apenas Shana Thakur e Vansivadananda, esses dois, podiam se encontrar com Vishnupriya. Ninguém mais. Apenas Vansivadananda Prabhu e Shana Thakur. Apenas esses dois devotos tinham permissão de ver Vishnupriya, né? Do contrário, nem mesmo o sol via Vishnupriya Devi. Ela vivia dessa maneira reclusa. E pegando um grãozinho de arroz, cantando o santo nome, e o corpo dela ficou tão magro que o vento podia levar o corpo dela, chorando dia e noite. E quando ela chorava, ela sentia. Um dia, né? Gauranga chegou para ela e deu para ela a sua sandália de madeira. Fisicamente, Gauranga nunca veio, né? Os sarradias, que são grandes idiotas, eles querem apresentar a filosofia de tal maneira contaminada, que é algo muito perigoso. Não foi assim. Ele não veio materialmente. Gauranga Mahaprabhu nunca voltou, mas se ele voltou em Navadvip, ele voltou em Vidyanagar, ele não veio deste lado do rio. Mesmo assim, Vishnupriya não teve a permissão de ver Gauranga. Uma vez que Gauranga foi, ele foi para sempre externamente. Claro, internamente, devido a Vipralambha, Vishnupriya sempre costumava ver o Prabhu dentro dela. Devido a essa profunda separação, essa infinita, essa insuportável separação, Vishnupriya conseguia ver Gauranga abençoando ela. E um dia ele chegou e deu a sua sandália de madeira para ela. E por fim, a situação ficou ainda pior. Um dia, Gauranga Mahaprabhu veio num sonho para Vishnupriya e falou com ela. Falou: Vishnupriya, você pode fazer uma deidade. Você se lembra que tem uma árvore de Nim sob a qual a minha mãe costumava me dar leite materno?
the neem tree you can cut. Então, você pode cortar essa árvore de Neem e fazer uma deidade de Gauranga. Then you can quench your Então, burning heart. você pode apaziguar o fogo do seu coração. Two, E Gauranga também veio no sonho de Vanchivadananda, ele veio no sonho dos dois. not Então, de noite, enquanto eles estavam dormindo, claro, eles não dormem, Gauranga Mahaprabhu came both in the mas dream of Gauranga Mahaprabhu Vishnupriya veio Devi. no sonho de Vishnupriya e de Vanchivadananda. Speak to Vishnupriya, "My mother. E Vanchivadananda contou, ó mãe, eu tive esse sonho. E a mãe também contou, olha, eu também tive esse sonho. Então eles cortaram a árvore de Neem Specifically, who can make? e Gauranga também instruiu quem poderia fazer a deidade. Who can make? Ou seja, quem poderia fazer. Who can make? Assim como a deidade de Jagannatha, quem é que pode fazer? É uma pessoa especial. In this form, Então o próprio Bhagavan veio numa forma sutil, como alguém que trabalha com madeira, né? E fez a deidade de Gauranga. Depois disso que deity aconteceu, was installed. a deidade foi You instalada. cannot understand you cannot make any head and tail because Ganga. Você não entenderia como, now porque flowing this way, previously o Ganga Ganges previously agora Ganga flui went nessa north, direção, mas antes o Ganges vinha em outra direção. what is Isso at significa present you can claim Navadvip, que o que é atualmente Navadvip, o que você chama hoje de Navadvip, this side. era deste lado. Grab and chart done by Gauranga Mahaprabhu. Então, Grab and chart Bhaktivinoda Thakur. o Bhaktivinoda Thakur, ele fez uma pesquisa de todos esses mapas You know, e em livros antigos também, map book, map. e percebeu isso, né, As que a Ganga was o, there, that o Ganges vinha de outra direção e depois o Ganges mudou o seu caminho. Então, dessa maneira, this is there. o local é ali, Dameshwar no Gauranga, Dameshwara Gauranga. Vishnupriya Devi installed somehow. Né? Vishnupriya instalou de alguma maneira e Vanchivadananda Prabhu estava ali também. E por fim, Vishnupriya ficou feliz, um tanto feliz, não totalmente, mas estava um tanto feliz por poder servir o Senhor dessa maneira. E o irmão de Vishnupriya, que se chama Madhav, então Madhavananda, o nome dele é Madhav. Esse irmão de Vishnupriya, ele era o principal pujari, que adorava, ele era o responsável pelo serviço de servir a deidade. Então, desde o Arati da manhã até o Arati da noite. E por fim, um dia, de manhã, estava acontecendo o Arati da manhã. E depois que o Arati acabou, Madhavananda saiu do templo e estava acontecendo um grande Sankirtana, muito animado. E estava a deidade de Gauranga Mahaprabhu ali. E aí, Vishnupriya Devi, de repente, ela saiu correndo para dentro do templo e a porta se fechou. E estava acontecendo um Sankirtana estático, muito animado ali. E Vishnupriya não saía do quarto da deidade. E eles ficaram ansiosos. E aí, Madhavananda Prabhu abriu a porta e viu que Vishnupriya não estava mais lá. Vishnupriya não estava mais lá. Ela submergiu com a deidade. Assim como Janavatakurani submergiu com Gopinatha Vrigaha. Janavatakurani submergiu na deidade de Gopinatha e, similarmente, Vishnupriya submergiu na deidade de Gauranga Mahaprabhu. Então, eles partiram e deixaram apenas lágrimas para nós. Tenha cuidado. Não preste atenção em outra coisa, senão você vai me distrair também. Se algo acontece, eu me distraio também. Então, eles nos deixaram só com as lágrimas. Se nós falharmos em receber a misericórdia de Vishnupriya Devi, se nós falharmos em receber a misericórdia de Vishnupriya Devi, então nós não podemos adorar Gauranga Mahaprabhu de maneira apropriada. Não vamos poder fazer. De alguma maneira, nós temos que atrair a atenção de Vishnupriya Devi. Sempre que eu vou para Vrindavana,
eu costumo sentar Radha Kund, there is one place where ali na beira do Radha Kunda, tem um local onde Janavatakurani se sentou há muito tempo atrás. Então eu faço parikrama e sento ali, peço perdão. someday I E há um local específico que um dia eu recebi uma Giriraj, by chance. uma deidade de All Govardhan Parikara. Giriraj Govardhana. Um dia eu fiz todo o parikrama de Govardhan e eu fui para esse local. Era meio-dia, não havia ninguém lá. Outside gate, there is some E de repente eu vi que fora da porta desse I never saw Sripat, this. desse local, tinha uma pedrinha ali e eu nunca vi essa pedra ali. E depois Permission eu olhei com atenção e eu falei, olha, isso é uma Giriraj, um pedaço da colina de Govardhan. to take Então eu pedi para o Pujari, olha, você permite que eu pegue essa Giriraj? Ele permitiu. Então eu fui direto para o Radha Kunda, and in my hand dei esse banho cerimonial, Abhisheka, fui até o Bhajana Kutir de Prabhupada, and show to Prabhupada. vim para o... Aí mostrei para Prabhupada, toquei na mão de Prabhupada, After that, depois 90 mantive devotee ele num local for the past 30 years. seguro, e depois eu fui até um devoto que ele mora lá há mais de 30 anos, Prabhu, I think it e ele is gosta Giriraj. muito de mim, e eu mostrei para ele, olha, Prabhu, eu acho que isso aqui é Giriraj. Aí ele pegou a pedra, colocou na luz do sol e falou, sim, Maharaj, é Giriraj. Então eu sou muito sortudo. E aquela Giriraj está lá comigo, mas eu não tenho misericórdia, eu sou como um animal e eu não posso adorar Kararaj. Então, como os Vrajavasis, todo dia eu dou um pouco de água Excuse me. e oro, ó Prabhu, me I perdoe, need to serve you, but I have no time. porque eu preciso te servir, mas eu não tenho tempo. Então eu dou apenas uma gota de água em Shivadi, uma gota de água em Giriraj, me perdoe, assim como o Vrajavasi, porque eu não tenho tempo. So I'm busy O que with fazer? Vani Seva. Eu estou sempre ocupado com Vani Seva, não tenho como. By the mercy Dessa of maneira, Guru Varga, pela misericórdia do Guru Varga e de I was Vishnu bound Priya to Devi, compile one book, eu compilei um livro Sri que se Vishnu chama Priya Devi. Sri Vishnu Priya Devi, mas esse livro é em Bengali e nós não temos essa pessoas aí para a gente conseguir traduzir. Até mesmo o livro de Nimai também é muito doloroso. Às vezes eu puxo o meu cabelo, porque eu não consigo fazer tudo. Quando eu vou poder fazer? Tem um artigo aqui, outro artigo ali, continuamente. Tem vários livros agora. Tem 2 livros. One is Tava Nijojan Kono Mahajane Pathaiya Dile Tumi, Arekte Srimati Radha Dasho and Srila Prabhupada. 2 books already. Então são esses 2 livros que a gente está trabalhando agora, que nós vamos publicar no Avirbhava Tirtha de Prabhupada. E dessa maneira o dia inteiro nós estamos ocupados com design. O design mesmo eu estou ajudando, eu estou instruindo os devotos a This way I fazer. cannot find. Então dessa maneira eu não consigo arrumar tempo. E eu odeio o meu corpo, porque eu preciso descansar por muito tempo. Eu preciso tomar água, tomar prachada. É por isso que eu odeio o meu corpo. Eu cuspo no meu corpo. Eu preciso de tempo. Eu não consigo ter tempo o suficiente para servir Bhagavan, para servir Gauranga. Essa é a minha situação dolorosa. Então, Vishnupriya partiu. E hoje é o Avirbhava Tirtha. Nesse contexto, eu quero tocar outro ponto. Como é que a gente sabe que hoje é o Avirbhava Tirtha de Vishnupriya Devi? Quem é que sabe? Tem algum documento escrito sobre isso? Mas não tinha nenhum documento. Foi o nosso Jagannatha Das Babaji Maharaj que um dia ele instruiu Bimala Prasad. Ele falou, olha, você pode instalar ou começar um calendário Vaishnava. E ele deu a ordem para Bimala Prasad, Prabhupada, falando isso. Você deve fazer um calendário relacionando tudo com o nome de Bhagavan. Assim como Jiva Goswami escreveu uma gramática Harinam Vyakarana, uma gramática com tudo com o nome de Hari. Se você ler essa gramática de Jiva Goswami, você vai ver que é o tempo inteiro ele está falando os santos nomes. Não é como uma gramática comum, uma gramática sânscrita comum. Não, tudo ele relaciona com Sarveshvara, Vishnu, Gadadhar. Todos os nomes, todas as fórmulas têm o santo nome ali. É muito bom. Desde o início do escrito ele escreveu. Narayana Adbhuto Ayam Varna Kramaha.
in the starting. Desde o início. After that, Ele faz uma vandana, uma glorificação, e depois Jiva Goswami escreveu: olha, tudo o que eu estou escrevendo vem de Narayana. Todas as letras, as sílabas vêm de Narayana. E similarmente, Prabhupada recebeu essa instrução, essa ordem de Jagannatha Das Maharaj, dizendo isso, que, né, as pessoas materialistas, elas adoram Sarasvati hoje. As pessoas materialistas fazem puja de Dushta Sarasvati, Sarasvati material, que ela pode nos dar conhecimento, mas este conhecimento pode nos guiar para o inferno. É por isso que é Dushta Sarasvati, uma perversão da Sarasvati original. E este é o mesmo dia do Avirbhava de Vishnupriya. Então Jagannatha Das Maharaj falou: no dia de hoje, quando as pessoas adoram Vidya Sarasvati e Aprakrita Sarasvati, é o dia que nós devemos adorar Vishnupriya Devi, Shuddha Sarasvati. Então hoje é o Shukla Panchami, e o próximo Panchami, Krishna Panchami, nós vamos nos encontrar com o Prabhupada, o Avirbhava Titi dele. É algo extremamente exclusivo. Eu tinha muitas coisas para falar, mas o tempo não permite, sobre essa diferença entre Aprakrita Sarasvati e Prakrita Sarasvati. Eu escrevi artigos em Bengali, em Hindi, onde eu já expliquei esses pontos, a diferença entre Sarasvati material, Sarasvati transcendental. Mas hoje o tempo não nos permite falar sobre tudo isso, me perdoem, eu tenho que parar por aqui. Yatha yatha gaura padar binde bindeta bhaktim kita punnurasi tatha tatha utsarpati hidya kasmad radha padambujo sudamburaj jadi hari sarani sarasam mano jadi vilas kalasu kautuhalam madhur kamolo kantu padavalim sinutada jayadeva swaraswatim sinutada jayadeva swaraswatim vanchakalu.